Boas, eu queria agradecer antes de tudo a sua presença aqui em Ribeirão Preto, concedendo uma entrevista para o Calçadão. E uma questão, você está viajando todo o país agora na campanha eleitoral, como você vê a região de Ribeirão Preto? Tem alguma especificidade, alguma coisa diferente do que você tem observado em outras regiões? E o que poderia ser implementado no seu plano de governo, especificamente para a região de Ribeirão Preto? Olha, as grandes questões nacionais estão presentes aqui em Ribeirão. O problema da desigualdade, o problema dos privilégios e, inclusive, a falência de um sistema político que quer se apresentar como renovação sem renovar nada. Hoje eu estava vendo que o Duarte Nogueira, prefeito aqui da cidade, né, agora lança a sua esposa como candidata a deputada federal, ou seja, é a velha prática de mudar o nome, não muda nem o sobrenome, quanto mais a prática e o princípio. É essa política que nós estamos combatendo no país. A gente representa a renovação de verdade, a gente representa o enfrentamento a privilégios, sem medo, e um projeto que coloca o dedo na ferida para enfrentar a desigualdade no Brasil, que é o maior problema nacional. Agora, aqui em Ribeirão, nós temos uma questão, que é uma questão que pesa com grande força e que é um tema que toca na economia nacional e no nosso plano de governo, que é a questão do agronegócio, né? Ribeirão, a região de Ribeirão Preto é uma região de muita força do agronegócio. E o nosso debate é sim de ter crescimento econômico para geração de emprego e renda. Nós vamos construir o programa Levanta Brasil, que vai gerar 6 milhões de empregos nos primeiros 2 anos de governo. Agora, nós queremos um novo modelo de desenvolvimento. Nós não queremos ter crescimento econômico com devastação ambiental. Ter crescimento econômico com destruição dos direitos dos trabalhadores. Não é esse modelo que a gente quer. Mas sim um modelo de crescimento com distribuição de renda e sustentabilidade. Nesse sentido, a nossa política para a agricultura e para o campo não é a política que vem sendo implementada pelo agronegócio no Brasil. É uma política que tem 3 diretrizes. Primeiro, uma reforma agrária agroecológica. É preciso distribuir terra no Brasil e, ao mesmo tempo, pensar um novo modelo de produção, que não seja o modelo de produção do veneno, que não seja o modelo de produção do transgênico. Hoje o brasileiro está consumindo 7 litros de veneno por ano, em média, por conta da forma como se produz no país. Nós vamos fazer uma reforma agrária. Segundo, nós vamos fortalecer e valorizar a agricultura familiar, que é responsável por mais de 70% de toda a comida que chega na nossa mesa. Não é o agronegócio, é a agricultura familiar, é o pequeno agricultor. Eu tive esses dias em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, reunido com pequenos agricultores e pude ouvir deles o drama que vive o pequeno agricultor no Brasil, que depende dos intermediários, que não pode levar o seu produto diretamente para o mercado e que os intermediários pagam um preço de fome para os seus produtos e vendem no mercado um preço absurdo. Então, nós vamos fomentar cooperativas de produção e de consumo para fazer com que o intermediário suma e os pequenos agricultores se organizem e possam levar o seu produto direto para o mercado. Esses 2 pontos são pontos chaves de uma política nossa em relação ao campo. E completo com um 3º ponto, que é um novo modelo de desenvolvimento. É disso que se trata, um modelo de desenvolvimento que esteja baseado na preservação, que esteja baseado não no Brasil como fazenda da China, no Brasil como exportador de soja e minério de ferro, né? Mas no Brasil como um país com um desenvolvimento sustentável e que vá se colocar no mundo de uma maneira soberana e não subordinada. Uma questão que está sendo discutida também é a questão da possibilidade do referendo revogatório, anular todas as medidas do regime Temer. Eu creio que você deva ser o único, né, que levanta essa pauta, né, do referendo revogatório. Como ele se daria? Olha, dia 1º de janeiro de 2019, primeiro dia de governo, nós vamos apresentar para o Congresso Nacional e para a sociedade brasileira o projeto de realização de um referendo. Esse referendo vai propor a revogação de várias medidas do governo Temer.
eu citaria aqui 3 principais. Reforma trabalhista. Que história é essa? De que para ter emprego tem que perder direitos. Bolsonaro disse isso num debate outro dia. O Geraldo Alckmin pensa a mesma coisa, defendeu a reforma trabalhista. Então quer dizer que para eu ter emprego eu não posso ter férias, eu não posso ter 13º, eu não posso ter auxílio-doença? Isso é um absurdo. Isso é retroceder 100 anos. Nós não vamos admitir e nós vamos revogar a reforma trabalhista por um referendo popular. Mais que isso, nós vamos revogar a PEC do teto que congela investimento em saúde e educação por 20 anos. Sem isso não se governa para a maioria no Brasil. Não adianta vir candidato agora dizer prioridade na educação, prioridade na saúde. Todo mundo fala isso na véspera de eleição. Eu quero saber se vai revogar a PEC do teto. Porque vir falar que vai priorizar a educação e a saúde congelando dinheiro para educação e saúde por 20 anos é farsa, é mentira. E terceiro, nós vamos também revogar a entrega do pré-sal para as empresas estrangeiras. O pré-sal foi entregue, né, com um novo marco regulatório, com uma abertura para a Shell, com uma abertura para a Exxon, para as grandes empresas estrangeiras explorarem o nosso patrimônio. Nós não vamos permitir. Vamos levar isso para que o povo brasileiro decida, né? Porque essas decisões foram tomadas de costas para o povo, sem debater com a sociedade, pelo Congresso mais desmoralizado da história do Brasil. Tem uma questão, como uma pergunta, um elemento que as pessoas não fazem pergunta para você e você acha que é uma questão relevante para a sua plataforma e os jornalistas, os entrevistadores passam ao largo. Tem alguma coisa que você acha que é relevante e as pessoas não estão dando tanta importância? Por exemplo, um questionamento para você? Tem muitas coisas que tentam tirar do centro do debate. Mas eu quero colocar uma central em particular, que é o tema da desigualdade. Olha, para mudar o Brasil vai ter que enfrentar a desigualdade. Eu vejo muita gente falando, nós temos que unificar o país, nós temos que pacificar o país não aguenta mais toda essa polarização. Muito bem. Agora, nenhuma pacificação é verdadeira se não fechar a ferida da desigualdade e do abismo social brasileiro. Nós somos o país em que 6 bilionários têm mais riqueza que 100 milhões de pessoas. Como é que você vai falar em paz, em tranquilidade, com um abismo tão grande? O grande tema, e este é o tema da nossa campanha, é o enfrentamento à desigualdade social. Agora, para enfrentar a desigualdade, tem que ter coragem de mexer em privilégio. Tem que mexer no Bolsa Banqueiro, tem que baixar juros, né? Tem que tocar na dívida pública, tem que mexer no Bolsa Empresário, reduzir drasticamente as desonerações, a maioria delas sem contrapartida social, sem contrapartida de emprego. Tem que fazer uma reforma tributária com taxação de grandes fortunas, e é o que nós vamos fazer. Esses 3 eixos de enfrentamento a privilégios vão dar condições de uma política ousada para que a gente possa reduzir a desigualdade no Brasil e promover justiça social. E o papel do judiciário é bastante polêmico, para dizer o menos, né? Como você está vendo o judiciário hoje? Se intrometendo na área política? O judiciário, ele se aproveitou de uma oportunidade para querer se colocar como o poder supremo da República. Qual foi essa oportunidade? Depois do golpe que nós vivemos em 2016, nós temos um executivo sem legitimidade. Nós temos um legislativo totalmente desmoralizado, desde antes e cada vez mais. Então, nesse vácuo de poder, o judiciário se colocou como o poder supremo. Ele legisla, ele executa e ele julga ao mesmo tempo. Hoje, um juiz de primeira instância define se um ministro de Estado pode tomar posse ou não. Hoje, um promotor pode, por uma canetada, inviabilizar um projeto eleito nas urnas. Hoje, um juiz de primeira instância quer impedir, junto com uma corte de segunda instância, de maneira abusiva, por uma condenação sem provas, né, o Lula de ser candidato ao presidente da República e mantém ele preso em Curitiba, né? Esse tipo de medida do judiciário, que sempre foi um judiciário que teve lado, não é novidade o judiciário brasileiro tomar lado, né? Os mais pobres, o povo negro, o povo das periferias sabem muito bem disso e sente isso na pele desde muito tempo. O judiciário que encarcera, né, e pune
os mais pobres e alivia para os mais ricos. Esse judiciário agora quer decidir, intervir no processo eleitoral e decidir o jogo da República no tapetão. Então, nós precisamos democratizar o judiciário, e esse é o nosso programa. O judiciário tem que ter controle social, tem que ter um Conselho Nacional de Justiça com participação da sociedade, tem que ter ouvidoria externa, e terá. Isso está no nosso programa e nós aprovaremos essa lei no nosso governo. Os movimentos sociais no Brasil, você tem percebido que eles têm aumentado, não só em quantidade, em qualidade? Como que está sendo o reavivamento dos movimentos sociais no país? Os ataques cresceram e a resistência também cresceu. Se nós vermos, há um processo de insatisfação e de indignação generalizado na sociedade brasileira. Isso ainda não se traduziu em ampla mobilização da sociedade que tenha sido capaz de derrubar, por exemplo, o governo Temer. O governo mais reprovado da história do país. Agora, as lutas têm avançado. A luta por moradia, as grandes ocupações, o exemplo da ocupação Povo Sem Medo em São Bernardo do Campo, uma das maiores ocupações que o país já viu no período recente, que teve vitória. As lutas de várias categorias, de professores, a própria greve dos caminhoneiros, com todas as contradições e ambiguidades que teve, as tentativas de se aproveitar desse processo, foi também uma mobilização de resistência. As lutas de resistência no Brasil vão crescer cada vez mais junto com a indignação. E nós temos claro, o nosso projeto não se encerra nas urnas, mesmo ganhando a eleição. Se nós ganharmos a eleição, para implementar o projeto que a gente quer no Brasil, nós vamos precisar ter povo mobilizado, nós vamos precisar ter gente na rua. É nisso que a gente acredita. Você tem como vice-candidata uma indígena, da comunidade indígena. O que isso representa, o que é o simbólico também na sua candidatura? Olha, isso representa, mais do que um símbolo, um lado. Ter a Sônia Guajajara como minha companheira de chapa é expressão do nosso compromisso com um modelo de desenvolvimento diferente. Modelo de desenvolvimento que defende demarcação das terras indígenas, demarcação das terras quilombolas, que defende as florestas e as águas, que não aceita que o agronegócio devaste, desmate, faça o que queira, que não aceita que o agronegócio envenene. Um modelo de desenvolvimento em que as pessoas estejam em primeiro lugar. Não é a sociedade que tem que servir a economia, é a economia que tem que servir a sociedade. Esse é o nosso princípio, e ter a Sônia como expressão da luta do campo, da resistência indígena, da pauta ambiental, é essencial para a mensagem que nós estamos passando nessa campanha eleitoral. Então, eu acho que nós fechamos. Obrigado. Valeu. Obrigado.